Religiosos, militantes, leigos e centenas de pessoas de todas as partes do Brasil juntas por uma mesma causa. Elas se reuniram em São Paulo entre os dias 25 e 27 de março para a 5ª Assembleia Nacional de Catequese junto a pessoas com deficiência. O evento aconteceu no Centro de Pastoral Santa Fé. Esse é o 5º seminário que está acontecendo e tem como tema a igreja é a pessoa com deficiência e lema Levanta-te e anda. E um dos objetivos desse seminário é resgatar um pouco o que foi a campanha da fraternidade. Então, a campanha da fraternidade, ela tratou dessa mesma temática em 2006 e tinha como objetivo, então, trazer para o meio as pessoas com deficiência, quer dizer, essas pessoas que estavam aí nas famílias e que muitas vezes estavam no anonimato. Então, a igreja foi descobrindo que essas pessoas, elas não tinham participação, que elas não estavam, assim, sendo acolhidas pela igreja. Então, o 5º seminário agora vem resgatar as propostas da campanha da fraternidade e também nesse sentido de que essas pessoas precisam ser promovidas. O primeiro seminário da catequese junto à pessoa com deficiência foi em 1998 e agora já estamos no 5º seminário. Lógico, todos esses encontros ajudaram para que esta pastoral pudesse crescer. Primeiramente, criamos uma comissão especial para tratar desse assunto. Depois, em 2006, tivemos a campanha de fraternidade sobre a pessoa com deficiência. E isso foi uma iniciativa da nossa comissão, que a CNBB aceitou, então, e transformou numa campanha de fraternidade. Isso deu um grande impulso nessa preocupação junto à pessoa com deficiência, não só para a catequese, mas também para todas as pastorais. Foram 3 dias de palestra, música, oração e muita discussão sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas ações de evangelização. Os participantes destacaram que a igreja se propõe a essa inclusão para que os jovens e adultos com deficiência façam parte das ações evangelizadoras com protagonismo, autonomia e independência. Os documentos catequéticos da igreja a partir do século XX já relatam a necessidade de mais atenção ao tema. Mas, historicamente, os deficientes sempre são tratados com preconceito pela sociedade. A psicóloga Carmen Ventura, uma das participantes da Assembleia, falou sobre o assunto. Então, na antiguidade, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência ou má formação nem eram consideradas humanas. Tanto é que essa prática da morte era uma coisa natural, porque não era considerado humano, né? Então, as pessoas, de fato, a deficiência era atribuída a forças sobrenaturais, à possessão demoníaca ou mesmo a essa ideia do Deus que castiga, né? Então, a pessoa a explicação era mágica, era uma força sobrenatural mesmo que fez com que a pessoa fosse dessa maneira. Então, quando você vai vendo então, a questão da Grécia ou mesmo de Roma, em que havia a cultura, né, da beleza física, da força física, ou mesmo da condição de pensamento das pessoas que tinham que participar das academias, nenhum tipo de má formação era aceita. Nessa época, inclusive os velhos, quer dizer, as pessoas, né, os povos eram nômades, então os velhos também eram pessoas que acabavam sendo excluídas e abandonadas porque tinham a deficiência aí da própria condição do envelhecimento, de não conseguir caminhar depressa ou participar das guerras. Então, com isso, a prática do infanticídio era uma prática disseminada. Então, as crianças eram jogadas nos esgotos da cidade, ou eram abandonadas nas florestas, ou para morrer de fome, ou para serem devoradas pelos animais. Isso da Idade Média, por exemplo, daquilo que eu disse, né, as mães e as crianças eram queimadas, é porque, de fato, essa criança simbolizava uma união da mulher com o demônio, né? Então, a mãe era queimada junto. E a prática do exorcismo ou do espancamento, porque então, como a pessoa tinha o espírito do mal, né, acreditava-se que ao ser espancada, esse espírito abandonava o corpo dessa pessoa. Então, o que aconteceu aqui, aí, mais ou menos na Idade Média, né, depois, né, um pouco, por força da influência das organizações cristãs, é que foram sendo criadas
as instituições, porque aí é aquela visão de novo do aspecto, puxa, mas um filho de Deus está sendo morto, então é que hoje nem dava para falar tudo isso aqui, mas até a questão de Jesus, né, como ele lidava com essa questão e como muitas pessoas foram abandonando, né, o próprio projeto, né, dele de não excluir ninguém, nem a pessoa com deficiência, praticando todas essas atrocidades. Então, por influência das organizações cristãs, é que foram sendo criados os abrigos que tinham por objetivo proteger essas pessoas da morte. Só que não se acreditava que as pessoas com deficiência pudessem aprender alguma coisa, era mais no sentido mesmo de proteger. Então, esse caráter assistencialista ainda perdura até hoje, porque ainda é muito comum o isolamento, a segregação, porque ainda não se acredita. Já Padre Geraldo Marcos Labarreri levantou alguns questionamentos com mais profundidade. Para ele, é necessário ter cuidado na hora das distinções. Eu tenho que falar que você é um e eu tenho que reconhecer que eu sou outro. Mas eu não posso fazer uma pastoral para você e outra para mim, como se nós fôssemos diferentes. Nós somos diferentes, mas não somos diferentes ao mesmo tempo, né? Então, quando eu faço pastoral para pessoa com deficiência, eu não posso achar que eles são diferentes na essência de mim. Eles têm algumas coisas que são diferentes, mas as deficiências deles aparecem, mas as minhas não aparecem. Mas eu sou deficiente do meu jeito, então eu tenho que fazer uma pastoral para as minhas deficiências, né? Ou seja, é necessário fazer as coisas, mas com a consciência do mais amplo. A campanha da Fraternidade 2006, que teve como tema Fraternidade e Pessoas com Deficiência e lema Levanta-te, vem para o meio, trouxe, de acordo com os participantes, muitos desdobramentos sobre a inclusão dos deficientes na igreja. Desde então, muitas conquistas foram atingidas. Em 2008, o Brasil aprovou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com status de emenda constitucional. É o mais atual e importante documento para a inclusão da pessoa com deficiência em todo o planeta. E a igreja, eu entendo que acompanhou este processo, né? Eu acho que a própria realização deste seminário nacional com mais de 100 participantes, com envolvimento de padres, de freiras, né, de irmãs, de movimentos de pessoas com deficiência, né, como a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, o movimento Fé e Bus, a Pastoral da Pessoa com Deficiência, a Pastoral do Surdo, e todos, né, os professores de catequese, coordenadores de catequese pelo Brasil inteiro, é um sinal forte dessa preocupação da igreja com a inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu acredito que hoje a igreja ela tem um olhar de acolhida, de respeito e de valorização pelas pessoas com deficiência. Eles me aceitam como um ser humano, que eu acho que é isso que precisa. A igreja ver o surdo, o cadeirante, o cego, como um ser humano. A prática, eu vejo que ela vai acontecendo na medida em que a pessoa é incluída na comunidade. Na verdade, quando há uma pastoral que envolve, uma pastoral que chama, eu poderia citar aqui várias experiências do Brasil com surdos, particularmente que eu conheci no estado da Bahia e também no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, eu diria assim. E um grupo que eu celebrei por diversas vezes em Brasília, uma missa por mês que o pessoal tinha, onde reunia 600 surdos, né? De fato, eu acredito assim, a pastoral ela vai ser uma pastoral quando, de fato, ela poder chamar, incluir e criar condições para que aquele grupo possa ter uma efetiva participação, seja no movimento catequético, eu diria, no momento em que ele vai aprender as verdades da fé, onde ele vai ter oportunidade, na verdade, ele tem direito à catequese, nos diz os documentos, né? Mas seja no momento em que ele vai ter, você lembrou uma pergunta, um dado importante, quando ele vai fazer a experiência de Deus, isto é, ter uma espiritualidade verdadeira, voltada de fato para aquele grupo onde ele vive, seja o grupo com portadores de cegueira, portadores de surdez, assim por diante. Além das palestras, a Quinta Assembleia também contou com uma noite de autógrafos, depoimentos e histórias de vida emocionantes,
além de uma missa especial. O Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu andei mais tarde, eu não escuto do ouvido direito, eu não vejo do olho direito. Daí eu brinco que eu sou torta. O meu olho direito é o esquerdo, o meu ouvido direito é o esquerdo. Mas eu tive desde sempre a minha mãe viu essa problemática toda, então sou formada em jornalismo, eu estudei na escola americana, eu falo inglês, eu aprendi Libras, e, enfim, eu acredito que eu sou uma superação e isso pode ajudar muitas pessoas. Bom, eu tive minha deficiência física, né? Eu tive pólio quando criança e a gente tem uma frase na fraternidade que fala que nenhuma limitação impede a vida. Realmente não. Quando você assume essa deficiência, né? Quando você reconhece que você tem as suas limitações, mas que isso não é suficiente para impedir você de ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, né? A minha deficiência, eu não considero como uma limitação, né? A minha deficiência veio desde a infância, muito pequenininha, então eu desenvolvi, né, o meu crescimento todo sendo uma pessoa com deficiência. Então, assim, eu tive todas as etapas da minha vida, desde a infância, adolescência, eu tive todos os momentos que uma pessoa sem deficiência tem. Para mim, a questão da deficiência foi um grande aprendizado, né? No sentido de que eu pude perceber, na verdade, por meio da minha condição de pessoa com deficiência, das limitações que a deficiência me traz, as limitações que a sociedade me impôs. Então, eu consegui com isso, com a deficiência, na verdade, ela foi para mim um elemento de aprendizado para saber entender, compreender e lutar contra as contradições sociais que oprimem e que excluem as pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas muitas outras pessoas. Eu nasci com glaucoma congênito, enxerguei um pouco, né, até mais ou menos a minha pré-adolescência, e eu fui perdendo a visão progressivamente. Hoje eu não enxergo nada, mas tenho uma vida absolutamente normal. A minha deficiência, ela me impõe algumas limitações, né? Eu posso, por exemplo, não posso dirigir um carro, então determinadas coisas eu não posso fazer. Mas eu prefiro ver muito mais aquilo que eu posso fazer, né? Todo o potencial que eu tenho, do que ficar preocupado com aquilo que eu não posso fazer. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho, sou funcionário concursado da Câmara de Americana, sou casado, pai de família, cursei a análise de sistemas na PUC de Campinas e tenho uma vida absolutamente normal. Por fim, no último dia de discussões, os participantes subiram ao plenário, onde as propostas foram colocadas num papel e enviadas à CNBB. A 5ª Assembleia ainda reivindicou que os órgãos públicos implementem políticas de atenção aos deficientes, conforme a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, pelo Sistema de Assistência Social e pelas demais políticas públicas de atenção aos direitos de cidadania dessa população. Ainda foi reivindicado que o Congresso Nacional suspenda a tramitação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, até que seja promovido um amplo debate e que sejam respeitados os preceitos constantes da Convenção Internacional da ONU. Uma das propostas assim que já se destacou durante esses 2 dias do seminário foi de haver um projeto de solicitação para a CNBB para a criação da pastoral da pessoa com deficiência a nível nacional. Assim, surgindo uma possibilidade de ter um bispo assessor que possa estar orientando e articulando, porque a catequese ela vai permanecer, a catequese do trabalho da catequese junto à pessoa com deficiência permanece junto com o trabalho da catequese, da animação bíblico-catequética, só que existe também um trabalho em conjunto com a pastoral da pessoa com deficiência, porque é muito importante, nós trabalhamos
envolvendo a pastoral de conjunto, principalmente as pastorais sociais. E nós também dependemos do nosso trabalho de muitos projetos de políticas públicas que auxiliem a pessoa com deficiência. Provavelmente nós teremos projetos concretos, de ações, de trabalhos realmente, que possam reverter todo esse trabalho do seminário e já pensando no seminário em 2013. Ainda se